Renovamos aqui os votos de um bom dia para si e uma boa semana. Está no ar o Jornal 7 Dias. A Semana Nacional em retrospectiva, mais uma vez, em destaque nesta segunda-feira, dia 18 de novembro, aqui na antena da Comercial. E uma semana depois das comemorações dos 49 anos da Independência Nacional. Daqui a pouco vamos ouvir os comentários de Enda Inglês, Gustavo da Conceição, José Guerreiro e Rui de Castro sobre algumas das situações marcantes da atualidade da semana finda em termos internos, em termos domésticos. E neste início de espaço realçamos a operação de passageiros que está em curso para o novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, que foi justamente alvo dos primeiros voos há uma semana, ou fez ontem, domingo, uma semana, e que também começa já a ser movimentado. Os primeiros voos domésticos serviram as rotas Luanda, Cabinda e vice-versa. E nos primeiros dias, de acordo com as autoridades do aeroporto e também da Companhia de Bandeira Nacional, a TAG, cerca de 2.000 passageiros passaram pelo novo aeroporto, segundo revelaram as mesmas fontes. A reportagem da LAC, que testemunhou o momento, através do repórter Cabina, ouviu alguns populares pedirem o reforço da oferta de transportes, particularmente rodoviários, que abrange também os transportes ferroviários, para que não corra o risco de perder os voos. Um pedido manifestado depois de terem pernoitado nas imediações do novo aeroporto com receio de perder os voos, justamente nos primeiros dias desta operação. Vamos recordar essas palavras. Porque nós temos que fazer check-in às 18. Quando chegamos aqui, mudamos que check-in tinha que ser 5 horas. Sim, passamos aqui à noite. Como é que foi passar a noite aqui? Não, até que foi bonito, foi excelente, passamos bem a noite. A maneira em que nós dormimos, né? Mas vamos nos adaptando, se calhar em vários mais sítios ali fora para nós podermos nos acomodar, porque sendo que nós vivemos distantes é um bocadinho complicado cá chegar. Acho que o governo, na minha humilde opinião, tinham que providenciar primeiro mesmo o transporte para nós cá chegarmos, porque não foi fácil chegar aqui, mas acredito que vão melhorar essa parte. Veio de que bairro? Prenda. Passei a noite com a bebê no chão, lá por cima, mas devido à distância, porque nos táxis de aplicativo da minha casa até cá estava a dar em 17 mil e alguma coisa e não me deu jeito. Tivemos que pagar um amigo do meu esposo que comprou combustível no seu carro e que nos trouxe aqui, porque não ia me dar jeito com a bebê chegar aqui à madrugada. Então tive que chegar mais cedo e passei cá à noite. Mas o transporte deve melhorar e acredito que o transporte devia ser o primordial. Algo que tinham que providenciar primeiro, acho que o povo poderia sair dali e vir para aqui. Acredito que houve muito constrangimento nas pessoas para poderem chegar até cá. Os pedidos de alguns passageiros feitos aos microfones da Luanda Antena Comercial nos dias dos voos inaugurais do novo Aeroporto Internacional de Luanda, que ocorreu precisamente, fez ontem, uma semana, domingo. E Paulo Nóbrega, coordenador do gabinete do novo aeroporto, confirmou casos de pessoas que permaneceram ao relento nos primeiros dias, mas apontou outras razões que explicam este fenómeno anormal. O facto, estamos atentos, acompanhamos, preocupa-nos, digamos, por duas razões: o facto das pessoas terem que dormir e o facto de as condicionantes que em termos de operação do aeroporto podem existir. Mas era importante que nós também nos centrássemos naquilo que são os números. No primeiro dia dormiram 6 pessoas, no segundo dia dormiram 15, no terceiro dia dormiram 10. Era importante também as pessoas refletissem e quando viajam em todos os aeroportos do mundo, quantas pessoas vêm a dormir. A opção de dormir, e nós temos que entender, deriva de pessoas que têm receio de chegar atrasado, antecipam, de pessoas que não têm capacidade financeira para ficar num hotel e de períodos curtos que têm para esperar o próximo avião. Nelson Pereira Jorge, líder da TECUL, o Transportes Coletivos de Luanda, integrante desta operação de passageiros para o novo aeroporto da capital, garante o reforço de mais meios e explica os motivos que justificaram a ocorrência de alguns constrangimentos nos primeiros dias desta operação. Houve um constrangimento no dia 11, mas que se resolveu, ele não ficou sem solução aquele dia mesmo. Essa descoordenação fez com que a nossa equipa saísse antes, pensando que o penúltimo voo fosse o último. São questões internas. E quando nos apercebemos que havia mais um voo, nós colocamos aqui os 2 autocarros e os passageiros que deveriam deslocar-se para os respectivos destinos finais, nós transportamos. Portanto, neste dia do constrangimento, tiramos do aeroporto daqui 24 passageiros. Portanto, esses é os que estavam interessados
em ir a casa. Levamos todos eles para os arredores do 4 de fevereiro. É aí que ficaram. Ouvíamos então Nelson Pereira Jorge, ele que é o presidente do Conselho de Administração da TECUL, Transportes Coletivos Urbanos de Braga, quando falava durante a conferência de imprensa que foi dada justamente há uma semana no novo aeroporto internacional para justificar alguns constrangimentos que ocorreram no âmbito da operação passageiros, ou seja, todos os meios são colocados à disposição dos utentes que pretendem apanhar os voos no novo aeroporto em termos ferroviários e também rodoviários. É o assunto que marca também o começo deste programa. Para já, vamos saudar os nossos analistas e comentadores residentes deste espaço. Eu começaria por Enda Inglês. Bom dia. Bom dia, Pedro. Gustavo da Conceição, bom dia. Bom dia. Deixa-me cumprimentar os colegas de painel e os ouvintes a esta hora e nas plataformas. Muito bom dia, José Guerreiro. Bom dia. Bem. Bom dia a todos. Bom dia. Sim. Podemos então dar início ao nosso debate? Vamos já começar. Vou saudar, entretanto, Rui de Castro. Bom dia. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia àqueles que nos escutam nas plataformas digitais também. E bom dia aos colegas em estúdio e bem-vindo ao Pedro. Obrigado. Sim, José Guerreiro, vamos começar por si. O que é que se lhe oferece dizer relativamente a estes primeiros voos que o novo aeroporto de Luanda recebeu há uma semana que fizeram a rota Luanda-Cabinda, Cabinda-Luanda? Bom, saudando também a presença do Pedro, naturalmente, connosco neste programa. Nós aqui no programa temos sido bastante críticos no bom sentido, no sentido de melhorar, no sentido de contribuir e no sentido de chamar a atenção para constrangimentos em relação ao novo aeroporto. E de facto, chegamos à conclusão que os maiores constrangimentos em relação ao aeroporto estão, de facto, nas acessibilidades. Não é? Nós vimos acompanhar isso no programa várias vezes e, de facto, essa é a realidade. Começou a operação com 4 voos de Cabinda e de facto, parece que as coisas começam a andar. Quer dizer, ainda há dificuldades. Não é? Note-se que, em termos de ferrovia, acho que só 20% é que está, 20% de execução física é que está garantido ainda em relação à linha, que essa será, de facto, a ferrovia será o grande suporte da acessibilidade ao aeroporto, ao novo aeroporto, em função do número do número, da velocidade e do tempo que pode ser feito para chegar ao aeroporto. É lamentável que ainda seja 20% só, pelo que se sabe, mas todo o esquema de transportação que foi colocado, nomeadamente através da TECUL, parece-nos que está a resolver minimamente os problemas. Quer dizer, nós não podemos ser só pessimistas, só críticos. Eu tenho acompanhado, exatamente para poder ter elementos, tenho acompanhado todas as intervenções que têm sido feitas a propósito e parece-me que os números são animadores. Os números de transporte que foi feitos pela TECUL e por outras plataformas parece-nos animador. Não temos os números ainda de quem se deslocou em táxis privados, de quem se desloca em carros particulares. Seria bom também haver um gabinete que pudesse fazer estudos sobre estes assuntos para vermos qual a preferência, quais os hábitos dos consumidores, no caso são consumidores, entre ferrovia, TECUL, carros próprios, táxis, etc. Seria bom haver este estudo, mas parece-me que está a haver um bom escoamento das pessoas para o aeroporto. É evidente que não temos ainda conhecimento de questões ligadas à qualidade dos serviços prestados, quer nos autocarros, quer na ferrovia, inclusive o encaminhamento, o aeroporto é muito grande, como é que as pessoas chegam, como é que elas vão, deve haver com certeza, se não têm conhecimento, encaminhamento, sinalética, etc, que permita isso, mas parece-me que com estes 4 voos diários está a haver um trabalho dedicado das pessoas que estão no novo aeroporto e parece que as coisas não estão a correr mal. Veremos quando começar agora em dezembro os voos para leste, e quando começarem para o próximo ano outros voos nacionais e os internacionais. Portanto, a sua avaliação para já é... porque eu tenho ouvido é positiva. Não podemos criticar só por criticar. Dormir no aeroporto há milhões de razões, não é? Muita gente dorme no aeroporto. Era aborrecido se soubesse que dormiram no aeroporto por não ter um transporte.
e parece-me que não é isso. Se não for isso, não há problema nenhum. Quer dizer, se a pessoa que chega às 10 ou às 11 da noite tiver transporte para voltar para as suas zonas, não há problema nenhum. Quer dizer que no aeroporto fica, há muita gente que fica. Tem que saber que ficou no aeroporto porque quis ficar e não por falta de transporte. Exatamente, Gustavo da Conceição, isso mesmo foi dito por Paulo Nóbrega. Aparentemente eles têm uma estatística das pessoas que optaram por pernoitar ali no aeroporto, não porque por falta de meios para que pudessem deslocar aquele equipamento, mas por opções, o que é respeitável, como acontece, como ele próprio disse, em grande parte dos aeroportos internacionais. Sim, e temos que perceber que estamos numa fase experimental. Estamos numa fase de avaliação e de correção daquilo que pode ser a funcionalidade do novo aeroporto. E, portanto, nesse início, temos que estar atentos a todos os sinais para podermos corrigir, melhorar e chegar à excelência ao nível dos serviços que o aeroporto presta. Portanto, face a uma situação dessas, eu acho que era muito importante que se começasse a pensar no aeroporto, numa oferta de quartos, mesmo no aeroporto, porque há muitos aeroportos internacionais onde isso acontece, enfim, o passageiro chega, tem um quarto para dormir, mesmo que tenha que pagar isso no bilhete de passagem, ou tenha que pagar isso, enfim, de forma individual, mas tem um quarto para dormir, não é? E, portanto, se tiver dinheiro, se tiver os meios, não precisa ficar na cadeira a dormir, pode ir dormir por um quarto. Ou seja, mais serviços. Mais serviços, portanto, temos que pensar nisso. Temos que pensar em mais serviços. E temos que pensar em resolver os problemas da acessibilidade, porque os problemas da acessibilidade não se esgotam nem no caminho de ferro, nem na TECU. Tal como o Zé disse, nós temos, por exemplo, temos que fazer ofertas de carros de aluguer mesmo no aeroporto, não é? Temos que criar outras alternativas ao transporte das pessoas e, portanto, ter empresas de carros de aluguer no aeroporto, continuar a trabalhar no sentido das estradas para resolver o acesso mais fácil dos próprios privados. Eu quero ir lá buscar o meu primo e vou lá e tranquilamente e volto. Portanto, e parece-me que na perspectiva que temos de fazer do aeroporto uma hub, quer dizer, uma plataforma giratória de um conjunto de negócios do transporte aéreo, etc., é muito importante que possamos oferecer esse conjunto de alternativas em novos serviços e desse ponto de vista estou como Zé, faço uma avaliação positiva do esforço que tem sido feito e encorajo a que se olhe bem para a situação. Mas inicialmente havia um certo receio que as coisas não pudessem realmente... Tinha que haver um certo receio. Primeiro porque se temia abrir o aeroporto com outra dimensão, quer dizer, com outro movimento, com um movimento internacional e um movimento de carga. E felizmente apareceu essa solução dos voos de cabina, que está a ser uma solução experimental e boa para nós, uma solução boa para nós. Quer dizer, desse ponto de vista, é melhor errarmos agora. Para já é a rota com mais passageiros, foi dito também pelas autoridades. É a rota em termos domésticos com mais passageiros. Pois. Com mais procura. Naturalmente. É mais barata também, não é? Não, e há uma descontinuidade do território. Temos que perceber que quem vai à cabina não tem muitas alternativas e, portanto, o avião tem que usar o voo. Agora, o que me pareceu lúcido é servirmos disto, não é? Para, nesta fase experimental, irmos corrigindo. E, portanto, haverá coisas para corrigir, mas, neste momento, parece-me que é muito mais importante uma palavra de encorajamento e uma palavra de incentivo, não é? Para aqueles que estão a resolver os pequenos problemas da operação do aeroporto. Sim, senhor. Em inglês, aqui a questão da iniciativa privada terá que ter um papel, também mais agressivo, no sentido de proporcionar uma maior oferta de serviços, como disse aqui muito bem Gustavo da Conceição, para que as pessoas possam ter, por exemplo, onde pernoitar em condições normais e não correr o risco de perder o voo ali nas proximidades do Aeroporto Internacional Agostinho Neto. Claro que sim. E eu acredito que, à medida que
que se aumentar o nível operacional do aeroporto, isto vai ocorrer. Não há dúvidas, né? Não há dúvidas que isso ocorra. Mas em relação ao aeroporto e nesta fase de operacionalização do mesmo, creio que às vezes o desafio nesta fase não é tão complexo, né? Tendo em conta também o trabalho que já foi feito, né? Acho que se optou e fez-se bem por ter uma abordagem gradual, né? Primeiro começamos na carga, agora estamos com os voos domésticos, Cabinda, parece-me que o voo doméstico, né? Que é a rota com mais frequência de voos, mas estou a avaliar também pela dimensão das aeronaves, não é? E das frequências, também não é assim um grande problema, né? Nós às vezes fazemos um bicho de 7 cabeças, né? Uma tempestade em copo d'água, e eu penso que é uma escala adequada para fazer esta tal avaliação. Por outro lado, também não estamos a falar de distâncias tão longas, é verdade, temos ainda problemas de acessibilidade. Os caminhos de ferro estão a cumprir o seu papel, estão a ser melhorados, é preciso melhorar mais. Temos meios disponíveis para o efeito, mas é preciso também considerar que para operacionalizar um aeroporto, e ainda que nessa escala, para além dos passageiros, nós temos os tripulantes, e eles já lá chegam, temos os controladores de tráfego aéreo, também já lá estão, temos trabalhadores administrativos e fornecedores de serviço. Portanto, neste momento já operam no aeroporto, se calhar, mais pessoas do que passageiros, né? Portanto, já se consegue lá chegar. O resto é uma questão de tempo, não é? E é mesmo assim, há uma abordagem gradual das coisas, para além da acessibilidade que contempla, e devemos contemplar os meios, a diversidade de meios, né? Transportes ferroviários, transportes públicos, rodoviários, táxis, e a dimensão do nível da operação. Portanto, aquilo é uma máquina muito grande, né? E vai precisar de ser melhor explorada para até rentabilizar e recuperar o investimento e assegurar a sua manutenção. Por outro lado, não basta ter esses meios, é preciso que se assegure que os custos de acesso não sejam tão elevados, não é? E não menos importantes, portanto, é o tema, como já referi, da sustentabilidade financeira, que se há que cautelar, e também a segurança. Era exatamente, era isso que eu ia... A segurança... As questões securitárias também. Sim, têm que ser contempladas, mas eu acho que sim, nós devemos dar uma nota positiva a esta operação. É natural que os processos de mudança e com nessa escala... gerem algum receio inicial. É natural, isto também é próprio, né? E as pessoas estão a dirigir estes processos, e se conseguem fazer e atuar neste nível, têm noção que numa primeira fase há sempre essas situações, né? E vê-se que ao longo desse processo, e para assegurar tudo isto, é necessário que haja forte compromisso e apoio político também, não é? Mas pronto, vamos esperar que se alargue a escala e se consiga... Sim, e a questão para o ano começam a receber voos internacionais. Sim, claramente. E poderão sempre haver situações menos boas que ocorram, mas isto tem que estar previsto, né? E ir gerindo, né? Exatamente. Rui de Castro, o Governo apostou forte nesta operação passageiros para que tudo corresse bem na estreia da recepção dos voos domésticos, primeiramente, no novo Aeroporto Internacional de Luanda. Sim, eu acho que sim, como se costuma dizer, parece até que foi colocada toda a carne no assador ao se disponibilizarem 35 autocarros e mais um comboio expresso a fazer 6 viagens por dia para transportar
cerca de 700 pessoas por dia, não é? Bom, portanto, não é por falta de transportes. Agora, há efetivamente aqui algumas questões. Primeiro, parece-me que ainda é cedo para estarmos a avaliar como é que está a funcionar o sistema, não é? Porque efetivamente apenas temos uma semana, são os primeiros passageiros, não há dúvida que Cabinda é a província que mais pressiona a TAG, não é? Mas o certo é que é apenas uma província, portanto ainda há poucos passageiros. Agora, pelas informações que são prestadas, quer pelas autoridades, quer pelos próprios passageiros, é que as condições no aeroporto são das melhores. Portanto, todos os equipamentos estão operacionais, o atendimento é bom, a TAG também está a fazer um esforço para corrigir um bocado da imagem que foi dando no 4 de fevereiro, com alguns atrasos e cancelamentos. Portanto, não tem havido cancelamentos, houve apenas um atraso, segundo o responsável da TAG, também na conferência de imprensa que foi dada. Mas os passageiros também já vão colocando algumas questões que era sempre bom irmos tomando nota. Por exemplo? E uma delas é que o voo da noite é efetivamente o voo mais problemático. Digamos que o último serviço, porque, segundo alguns deles, há alguma demora na entrega da bagagem, e essa demora depois faz com que comecem a reduzir as possibilidades de transporte. Aqui no transporte há um dado curioso também que seria bom de notar. É que, quer a nível dos autocarros, como a nível do comboio expresso, apenas 4% das pessoas que os utilizam são passageiros. Todos os outros, os 96% restantes, ou seja, a grande maioria, são visitantes e curiosos que vão ao aeroporto ver como é que funciona, a grandiosidade, a beleza. Mas os passageiros, estes têm optado por transportes particulares. Muitos deles queixam-se, inclusive, que os táxis por aplicativo estão a utilizar preços exorbitantes, particularmente quando é a partir das 20 horas, em que o preço da corrida vai até aos 20 mil kwanzas. E, aliás, isso foi dito também durante a reportagem que ela fez a semana passada, portanto, Cabina, as queixas em relação ao que acaba agora de dizer, em relação aos preços altos de bandeira, portanto, da tarifa que é cobrada. Exatamente. Ora, aqui há algo que também seria bom de refletir, porque a sensação que sempre me deu, e agora começa a confirmar um bocado, é que as pessoas não estão muito disponíveis, digamos assim, para colocarem a sua bagagem, a sua preciosa bagagem, no autocarro ou no comboio. Portanto, a pessoa traz a bagagem com ela, espiritual, exatamente, como diz o Zé Guerreiro, mas quer dizer, neste voo de Cabinda, em que há muitas pessoas que vêm a Luanda fazer compras ou vão a Cabinda também fazer e depois trazer a sua saca-folha, enfim, mas portanto tem a sua carga e querem que ela fique consigo. Ora bem,
como é que vão colocar as malas e os sacos no comboio e como é que vão colocar isto no autocarro e, sobretudo, à noite. Essa, inclusive, foi a grande razão das pessoas que dormiram no aeroporto. Não foi por falta de dinheiro, portanto, essa questão que o senhor aeroporto, e eu estou a tratá-lo por senhor aeroporto porque, de facto, o engenheiro Nóbrega foi a pessoa que deu a cara ao longo de todo este processo, não é? Portanto, acho que merece até um bocado este título. Mas aí não é bem. Não há dúvida que em todo o mundo há pessoas que optam por dormir no aeroporto, porque depois tem um voo de ligação, ou porque a família vem buscar e o carro ainda não chegou. Enfim, há um conjunto de circunstâncias, não é? Que parece... Ou dormem ali próximo do aeroporto, como dizia o Gustavo da Conceição, tem ali a oferta hoteleira, não é? Exatamente. Aqui é paradoxo, não é? Porque nós temos um serviço do Caminho de Ferro de Luanda, né? Que já serve tanto a estação do Bungo e vai por Viana, e certamente naquelas carruagens há pessoas que se movimentam com carga, não é? Obviamente que é a primeira vez que, tanto na nossa história, porque também há uma aprendizagem, né? E há a questão também da segurança e confiança, né? Que as pessoas, agora passageiros de avião, vão fazer a conexão com os transportes ferroviários. É um tema que eu acho que é importante, mas é natural que hajam receios nessa fase, sobretudo de noite, né? Portanto, as questões de segurança são fundamentais e devem ser acauteladas, mas portanto, a única coisa que eu quero dizer é natural que surjam esses receios, né? Nesta fase. Eu também acho absolutamente natural e por isso é que dizia que se calhar até ainda um bocado cedo para estarmos a fazer esta avaliação, não é? Porque... Não é o tiro de largada, a avaliação do tiro de largada. Exatamente. Agora, não há dúvida, é que é um marco para o transporte aéreo nacional. Isso aí é indiscutível. A entrada em funcionamento já com passageiros há uma semana do novo aeroporto internacional António Agostinho Neto é um marco que fica mesmo para a história. Portanto, agora vem os detalhes. O dia 10 de novembro, não é? Exatamente. 2024. José Guerreiro, parece que queria acrescentar qualquer coisa em relação ao que... Está aqui dito que o Enda falou em relação ao que disse o Luca, é muito importante. Quer dizer, nós não podemos ter receitas iguais em situações diferentes. Quer dizer, e as questões culturais aqui são muito importantes. E este aeroporto também tem que levar em conta estas questões culturais. Uma coisa é tu levares a tua bagagem que compraste aqui em Luanda ou que vais vender em Viana e tu levar o comboio, e se calhar até está a consignação de um libanês ou de um maliano, né? Outra coisa é tu ires comprar coisa em Cabinda e trazeres para Luanda depois chegares às 10 da noite ou vice-versa. O que o Luca levantou é muito importante. Ou seja, as autoridades também têm que prever estas questões culturais, porque nem todos os países do mundo são iguais. Nem todas as conexões aeroportos, cidade são iguais. Portanto, é uma chamada de atenção que eu acho interessante, mas gostava de dizer outra coisa. Sim. Há uma coisa que tem que ser levada em conta, que é que esta experiência siga de facto para fazer rotinas. Siga de facto para que haja rotinas, para que isto tudo não fure de um momento para o outro quando houver mais de 50 voos por dia. Quer dizer, então as autoridades têm que de facto estar cientes no aeroporto, as autoridades que trabalham no aeroporto, de que temos que melhorar, temos que fazer experiências no dia-a-dia, levando à prática procedimentos corretos, parametrizando estes procedimentos, para quando houver 40, 50 voos por dia não haver problema. Até porque também está em causa aqui a imagem do país, não é? Exatamente. E finalmente, quando estamos aqui a falar em voos de ligação, ainda não há voos de ligação, atenção. E finalmente, queria levantar uma situação que me parece estranha, não é? Que me parece estranha e que parece que é verdadeira, que é os voos, os aparelhos da TAG que fazem o último percurso voltam ao aeroporto 4 de Fevereiro e saem de manhã do aeroporto 4 de Fevereiro para o aeroporto internacional para fazer o primeiro voo para Cabinda. Estão no processo de transferências também. Bom, mas como é que abre um aeroporto internacional com tanto tempo já de preparação e não há ainda no novo aeroporto as estruturas de
de manutenção, digamos, ligeira, não é? E combustível e catering que permita que o avião não durma lá. Quer dizer, não faz sentido. Eu acho que não faz sentido. São custos para uma empresa que já está quase falida, não é? Ou falida, que é a TAG, não é? Não faz sentido, acho eu, que o voo chega a despesas dos passageiros no aeroporto internacional, depois volta para o 4 de fevereiro. E de manhã, às 6 da manhã, às 5 da manhã, sai do 4 de fevereiro. Os custos associados a esta operação, que não estão explicados ainda, e é preciso explicar esta situação. Se é que é verdade, e parece-me que sim. Porque consultei algumas pessoas... Fica esta questão, daqui a pouco vamos regressar para... O Enda Inglês também quer ainda pronunciar sobre esta questão desta gestão do novo aeroporto em termos de operação de passageiros. Foi o tema com o qual abrimos este programa. O primeiro tema que destacamos nesta emissão prende-se com a situação relacionada com a operação de passageiros em relação ao novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, que começou há precisamente uma semana. Recordo que no dia 10 de novembro o aeroporto recebeu os primeiros passageiros provenientes da primeira rota entre Luanda e Cabinda e vice-versa. E ainda a este propósito, Enda Inglês queria também realçar algo que foi dito durante a primeira parte do nosso programa. Pois, eu concordando com o Zé Guerreiro sobre os temas culturais que são sim, é preciso considerar, as mudanças têm essas implicações, mas é preciso, e volto aqui a enfatizar que os temas da segurança e os temas da rapidez são também fundamentais. E eu posso dar um exemplo. Joanesburgo tem ali uma ligação com um comboio, né, que liga o aeroporto até Santon, não é? Que é o Gautrem. Hoje, é mais para algumas pessoas, é muito mais seguro. Sabemos qual é o nível de criminalidade que existe na África do Sul, ou em Joanesburgo, né? Para muitas pessoas é mais seguro e mais rápido utilizar o comboio do que ir de carro, está bem? Portanto, se nós também conseguimos assegurar isso, e sabemos que, em princípio, com as dificuldades que temos no sistema rodoviário de transportes, se nós conseguirmos uma maior frequência e uma maior velocidade nos transportes ferroviários, assegurado tanto a manutenção, né, e passar a redundância, a questão da segurança, muito provavelmente podemos alterar esta situação. Por outro lado, é natural que nesta fase, né, nós estamos a falar de 4 voos por dia, né? Não tenho agora presente qual é a frota, a frota da TAG, né? E eu posso fazer essas... São 2. Portanto, eu posso fazer essas viagens com 2 aviões. Não sei qual é atualmente a frota da TAG, devem ser 15, 20 aviões. Não, eles estão a usar o 737 e o Dash. Pronto. Claramente que a base, portanto, não faz sentido, não é? E talvez também repartir já, porque eu tenho um limite de capacidade técnica, não é? Equipamentos e materiais para fazer a manutenção e assegurar o funcionamento das aeronaves, não é? E é muito provável que nesta fase faça, se calhar, economicamente e até operacionalmente mais sentido, não é? Por causa dessas limitações, ter ainda uma grande parte das pessoas no 4 de fevereiro e gradualmente se ir mudando, porque eu perco capacidades, não, portanto, muitas vezes as instituições não têm tantos técnicos quanto parecem, né, ou necessários para assegurar a manutenção dos voos, né? E não estou a ver que essas pessoas consigam estar de manhã, né, com as dificuldades que temos, estar de manhã às 6 horas no aeroporto Dr. Agostinho Neto. Sim, mas quando se fizer a transferência, seguramente, ou aumentando o nível de operação, seguramente esteja cautelado. Mas eu compreendo, a percepção que se tem é essa, né? Mas é preciso também perceber que, do ponto de vista operacional, talvez não faça tanto sentido. Vamos continuar a acompanhar a gestão do novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. Entretanto, a semana ficou também marcada, a semana finda, pela visita que o Presidente da República efetuou à província do Kwanza Norte. João Lourenço esteve por lá vários dias para se inteirar da situação social e económica naquela região estratégica aqui
da província do Kwanza Norte, e o governador, o anfitrião, João Diogo Gaspar, aproveitou o momento para chamar a atenção para alguns problemas que, enfim, a sua circunscrição enfrenta, nomeadamente no que toca ao fornecimento de água. Ele deu como exemplo que, num universo de mais de 500 mil pessoas, só 15% é que tem, nesta altura, água potável. Vamos recordar essas palavras de João Diogo Gaspar, governador do Kwanza Norte. Este setor, camarada Presidente, é um setor para nós bastante crítico. Estima-se uma população de 586 mil habitantes, apenas 93 mil consomem água potável, o que corresponde a 16%. O que significa dizer que não temos água, camarada Presidente. Aqui mesmo no Kazengo, o abastecimento à população é feito apenas 3 a 4 horas ao dia, que às vezes nos cria alguma dificuldade e há mesmo necessidade de se intervencionar para que tenhamos mais água. Temos a necessidade de construção e reabilitação de sistemas de abastecimento de água potável a nível de todos os municípios, construção de sistemas de abastecimento de água nas comunas e respectivas aldeias que congregam as comunas e, por sinal, algumas comunas serão elevadas a município. Já há necessidade de estruturarmos toda uma infraestrutura que permite receber esta nova nomenclatura. Somos a propor ainda, no âmbito da água, um projeto especial de abastecimento de água potável para a província de Kwanza Norte, para mitigar o problema da água potável no Kwanza Norte, porque o problema da água potável aqui é muito grave. Ouvimos João Diogo Gaspar, o governador da província do Kwanza Norte, a falar da carência de água potável na sua província na passada semana. É, portanto, período em que serviu para o Presidente da República visitar aquela província. Entretanto, soube-se também que estão em curso obras de construção do sistema de captação, tratamento e distribuição de água a partir do rio Lucala, que trará água potável para mais de 130 mil famílias na capital, Ndalatando, mas também na localidade de Lucala e áreas adjacentes. José Guerreiro, o que é que se lhe oferece dizer em relação a esta questão? A crueza dos números do Sr. Governador deve deixar-nos preocupados. Não é? De facto, a percentagem de cobertura da água potável no Kwanza Norte é confrangedora. Portanto, deve-nos deixar preocupados. Eu até ao ouvir as palavras do Sr. Governador naquela altura da visita do Sr. Presidente da semana passada, para inaugurar um hospital, eu até pensei, a questão de água potável deve ser até anterior aos hospitais. Né? Deve ser anterior aos hospitais, penso eu. Nós estamos a ver um esforço tremendo para construir hospitais, mas depois, desculpem-me a ironia, o rei vai nu. Né? Porque nem água potável as pessoas têm. Portanto, esta crueza é forte. No fundo, não será novidade no geral, porque, e com certeza poderemos abordar estas questões quando falamos nos ganhos da independência, no aniversário da equação da independência. O abastecimento de água é uma coisa básica e nós não temos dado a devida atenção. Já foram feitos bastantes avanços no setor de energia e águas. O setor de energia avançou, mas o setor das águas, a gestão de águas não avançou tanto como seria desejar. Em Luanda, as cidades não têm água canalizada, água potável. Em Luanda, a capital da República, nos Combatentes, onde eu moro, há alturas que não tem água. Estou a falar na capital da República. Portanto, este problema da água é muito importante que seja debatido. Oxalá, felizmente que as coberturas das visitas do Sr. Presidente da República são acompanhadas pela mídia pública e são, digamos, depois potenciadas para a sociedade. E já como foi dos combustíveis, não é, no Zaire, o Sr. Governador falou na questão da candonga, do tráfico ilícito e criminoso de combustíveis, e agora está toda a gente preocupada, coisa que o cidadão do Zaire, o cidadão angolano já sabia que acontecia há anos. Agora isto da água, andamos a clamar há anos que há problemas de água graves, não é? Pese embora os projetos que o Governo tem vindo a realizar na captação, tratamento de água, ainda os resultados não são condizentes com as necessidades. E oxalá agora, com mais este aviso do Sr. Presidente, com mais um Governador a dizer
que só 13%, acho que é 13% da população que recebe água potável, 15-16%. Tenhamos consciência da gravidade do problema. E parece-me que a água deve vir antes dos hospitais. Gustavo da Conceição, ficou surpreendido com estes números? Não fiquei surpreendido, porque entendo que o problema da água é transversal à maior parte das cidades do país. Portanto, das cidades, municípios, comunas, localidades. Portanto, o problema da água é um problema da água não vou dizer problema da água, até porque o país está assente numa rede hidrográfica enorme. Portanto, teoricamente não há problemas da água. Há problemas na distribuição da água, há problemas em tornar esta água potável e distribuí-la ao cidadão. Aí é que está o problema. Não existe aqui problemas de água em Angola. Há países que têm, em relação à distribuição, que têm verdadeiros problemas de água. E nós, felizmente, não temos falta de água. Nós não temos falta de água. Temos a incapacidade de a tratar e a distribuir em condições sanitárias agradáveis para a nossa população. E desse ponto de vista também, quando olhamos para quem tem responsabilidade de trabalhar nisso, concluímos o mesmo que o Zé. Houve muito Ministério da Energia, no Ministério da Energia e Águas, houve muito Ministério da Energia e houve pouco Ministério para as Águas. Então estamos à espera que isso se reverta e que a distribuição da água possa resolver problemas da população do Kwanza Norte, sim. E estamos a falar nisso por causa da visita do Presidente ao Kwanza Norte, mas cada vez que o Presidente visita um sítio, a questão da água é colocada. O Presidente foi ao Kwanza Sul, falou-se na água. O Presidente vai a Cabinda, fala-se na água. O Presidente vai ao Lubango, fala-se na água. Portanto, temos mesmo que resolver o problema da distribuição da água. Não só... Isto não é o único problema que afeta neste momento o Kwanza Norte. Ele falou também, falou de outras questões, a questão dos transportes, da mobilidade. É que a água é vital. É vital, obviamente. A água é vital e, portanto o problema problema do cidadão esperar a água, esperar para a distribuição da água, quer em sua casa, abrindo a torneira de sua casa e correndo água, quer tendo acesso à água por via do chafariz ou por via de uma distribuição. Isto também dá assim um bocado a sensação, se me permite, Gustavo da Conceição, dá um bocado a sensação que as populações que estão um bocado afastadas do litoral estão sim um bocadinho, não diria abandonadas, mas estão um bocadinho com a vida um pouco difícil, não é? Sim, estão com a vida dificultada, sem dúvida alguma. O país, nós temos que ter essa realidade e essa consciência. O nosso país é o litoral. O nosso país é o litoral e a maior parte dos nossos cidadãos é Luanda. Temos que ter essa noção e, portanto, temos que fazer coisas, temos que desenvolver políticas, temos que ter ideias para inverter esse quadro, para devolver as pessoas ao país, as vastas regiões agrícolas que o país tem e para resolver os problemas básicos como este, no caso, o problema da distribuição da água. Portanto, parece-me que a nossa próxima prioridade deveria ser essa, já que a água é um fator de vida e é um fator de saúde muito importante. Ainda em inglês. Bem, eu corroboro com o Gustavo, né? Portanto, não há água, não por falta de fontes, né? De seguras. De recursos, não é? Sim, não é isto, né? Mas isto é só consequência de vários problemas, não é? E o primeiro é perceber qual é a capacidade, né, instalada de produção de água naquela circunscrição, naquela província, né? Todo o país sofreu... Banhada pelo Rio Kwanza. Sim, banhada pelo Rio Kwanza, né? Portanto, é perceber, temos um fenómeno que é transversal em quase todos os países, né? Em quase todo o país, em que não se fizeram investimentos atempados ao nível daquilo que era a perspectiva de progressão, né, demográfica.
sistemas antigos, né, que não foram reabilitados ou não se aumentou a capacidade dos mesmos. Felizmente, o que vimos também no âmbito desta visita é que há um investimento que está numa fase muito avançada de execução física. É o sistema de captação de tratamento de água do Rio Lucala. Que entrará em funcionamento em fevereiro, estima-se, né, que ocorra a sua operação ocorre em fevereiro de 2025. Mas para além desse tema de subinvestimento ou não investimento, e também precisamos saber porquê, né? Porque nós tivemos, ao longo de muito tempo, ouvimos falar de um programa Água para Todos, né? E muito provavelmente, portanto, em princípio, né, se depois alguém fizer os estudos e comparar os recursos financeiros que foram disponibilizados para este subsetor, provavelmente uma província como Kwanza Norte, aqui muito próximo, já não deveria ter um problema de falta de investimento neste setor, né? Mas, como sabemos, também a questão da fraudes, corrupção, são transversais, e isto são aspectos que devem enaltecer a questão do combate, da necessidade do combate à corrupção. Portanto, nós não temos água, não por falta de água, porque temos recursos aí, mas provavelmente, portanto, não temos água porque provavelmente não foram feitos investimentos, ou não foram feitos investimentos à dimensão das necessidades da população, e portanto, e porquê é que não foram feitos investimentos? Talvez não foi falta de dinheiro. Portanto, nós tivemos um momento em que houve muito dinheiro aqui neste país e dava para fazer este investimento. Por outro lado, a própria atual rede instalada, né, é preciso também saber em que medida estamos a tirar o melhor proveito dela, né? Porque pode não haver água por várias razões, e nós sabemos que há o garimpo d'água, não é? Está praticamente um crime organizado neste sentido, condutas vandalizadas. Há também um tema de capacidade de gestão dos sistemas de água. Pelo país foram criadas várias empresas de gestão de água, exatamente para fazer a gestão dos sistemas, e alguns que foram implantados com apoio, creio, do Banco Mundial. É preciso também avaliar a capacidade dessas empresas na gestão desses sistemas de água. Muitas das vezes portanto, já sabemos também como é que às vezes são nomeadas as pessoas, não é? E, portanto, isso influencia a capacidade de gestão dos sistemas. Por outro lado, criam-se as empresas, mas por uma deficiência no sistema de tarifas, não é? Portanto, muitas das vezes, para além das perdas técnicas, que é natural também que ocorram, e sobretudo quanto mais antigas forem as condutas, essas perdas, a água não chega aos destinatários, nem sem a necessidade de alguém vandalizar, mas há sempre perdas técnicas. Mas, por outro lado, sabemos que em muitas situações, até mesmo em Luanda, não é, que é a capital, não se paga, portanto, cobram-se tarifas muito baixas. E aqui um problema, por exemplo, que soube em tempos, que esses sistemas funcionam com energia elétrica. E, portanto, dentre outras coisas, portanto, há um custo muito elevado para a produção de água potável, né? Leva químicos, dependendo também da sua origem, das fontes, e se as empresas não estão capitalizadas, se as tarifas são baixas, se os utentes não pagam a água, e não pagam porque muitas vezes, portanto, não há contadores e não há capacidade de cobrança, portanto, o sistema vai falir. O que nós devemos assegurar é que, para além da construção, né, dos sistemas e reforço da capacidade instalada, que é fundamental, nós temos que melhorar muito a gestão e a governação dos sistemas de água. A questão da fiscalização também é fundamental. E, provavelmente, também aqui um aspecto que devemos considerar. Qual é? Que é o tema do próprio poder local. Não é? Que nós estamos a ver, será que faz sentido ainda que investimentos como esses sejam de origem central do Ministério? Portanto, essas deficiências
também são consequência do próprio modelo de gestão política, né? Em que ainda é muito centralizada. E o poder local é fraco? O poder local é muito fraco. Muito fraco. Sabe? Tem que esperar que o presidente venha. Isso não pode acontecer. E, por outro lado, era a altura, nós infelizmente ainda estamos a pensar, né, nas autarquias, não é? Mas uma forma que ocorre, que ajuda muito a gestão destes processos é que, em princípio, e há modelos assim, em que as empresas de água fornecem água à municipalidade. O cliente da empresa de água é a municipalidade, ou a comuna, ou o que seja. E depois são os serviços locais municipais que cobram a água. Então, estão muito mais próximos e fazem a gestão e têm interesse, né, que isto ocorra. Uma questão muito, muito interessante, Rui de Castro. De facto, estas visitas que o Presidente está a fazer, ao tomarmos conhecimento da questão do tráfico de combustível, e que agora estão a ser acionadas políticas para combater eficazmente o fenómeno, e agora este problema da água, outro exemplo, no Kwanza Norte, elas estão a servir também para realmente mostrar ao país como é que está a Angola profunda, não é? Sim, claro. Mas ao país, à opinião pública, não é? Porque muitas destas situações, se não fossem reveladas pelos governadores, se nós não tivéssemos ouvido e lido, porque foi dito publicamente, provavelmente não estaríamos assim tão conscientes do problema, não é? Estar a Luanda. Não, eu acho que se calhar a resposta foi dada há pouco já pelo Gustavo, né? É que o país é o litoral com a capital em Luanda, não é? E quando se sai do litoral parece que é tudo novo. Mas há várias realidades e que não são muito agradáveis, não é? Infelizmente, que nós vamos constatando quando se sai do litoral, mas também já vai ocorrendo, e o Guerreiro referiu há pouco, que no prédio onde ele vive não jorra água há algum tempo. Acontece um bocado com o prédio onde eu também vivo. Enfim, portanto, há aqui um problema que já vem de algum tempo e que está ligado também a algo que os meus colegas já referiram. É que, de facto, um Ministério de Energia e Águas que é mais conhecido pelo Ministério de Energia do que propriamente das águas. Então, não sei se teremos que pedir ao Sr. Ministro para ele deixar um bocadinho a energia para meter água. E cuidar mais da água, né? Para meter água. Cuidar mais da água, porque efetivamente a energia é extremamente importante não só para a industrialização do país, para todos os equipamentos que agora vão havendo cada vez mais, não é? Também para a eletrificação rural. É evidente que isto é muito importante para um desenvolvimento equilibrado do país. Mas a água é vida, e como a água é vida, precisamos de a ter com quantidade e qualidade. Bom, agora, voltando ainda aqui à questão do Sr. Governador do Kwanza Norte, a mim pareceu-me que aquele alerta que ele fez, e é bom notar que o alerta foi feito depois da visita que ocorreu à captação de água no rio Lucala, que é um novo sistema que vai ser concluído em fevereiro do próximo ano, que beneficiou de um financiamento do Banco Mundial de 22 milhões de dólares, e que vai permitir fornecer água potável a mais de 180 mil consumidores de Dalatando, 20 mil do Lucala e 10 mil de aldeias circunvizinhas. Portanto, há algo ali que até não há noutras capitais de província. Portanto, estão bem piores. Agora, o alerta qual terá sido? É que a população de Dalatando, segundo o governador, está estimada em 600 mil habitantes. Este novo sistema,
que vai entrar em vigor na totalidade em fevereiro. A cidade de Alatando já vai começar a beneficiar no final do ano, pelo menos é o que está previsto, mas a cidade de Alatando vai beneficiar de 200 mil consumidores, ou seja, 1/3. Bom, atenção que há os outros 2/3 que também precisam de água, não é? E então, talvez um bocadinho ali, na presença do próprio Ministro das Águas, não é? João Batista Bosch. Exatamente. Que tivesse também atenção que, efetivamente, não valia a pena pensar que Alatando já ia ficar com o problema resolvido. Temos ali um sistema do Rio Local, vai ser tudo muito, muito bonito, mas só vai beneficiar 1/3 da população. Portanto, agora, colocam-se de facto outras questões, e eu aí também estou em linha com aquilo que o Enda disse, é que de facto também tem que haver uma ação maior das autoridades locais. Portanto, o Ministério das Águas e o Governo Executivo Central conseguiu um financiamento para um sistema de 22 milhões de dólares e que vai beneficiar 1/3 da população. O Governo da província do Kwanza Norte tem que também encontrar outras soluções, com caminhões cisterna, com chafarizes, enfim, outros mecanismos para que os outros 2/3 também beneficiem de água, mesmo que não seja canalizada. Portanto, há água canalizada para 200 mil, mas tem que haver água disponível para os 600 mil. Enquanto não tem água canalizada. Obviamente. Eu acho que o Ruca falou nisso. Eu queria falar, o Enda foi muito claro. Sim. E, embora en passant, mas o problema principal aqui, no problema da água, no problema da comida, no problema da luz, no problema de tudo, é de facto o sistema de gestão do país, ponto final. Ponto final. Enquanto não houver descentralização, o Ruca dizia que o Gustavo, que o país é Luanda. O litoral. O litoral. Pois é, Luanda diz Mutamba, eu não sei se ele subiu mais um bocado, né? Quer dizer, de facto, enquanto não houver descentralização efetiva, enquanto o Poder Central não quiser deixar de controlar a massa toda, no fundo é o controle da massa. Nós temos que ter consciência de é controle da massa. E então é preciso, de facto, que se estabeleçam políticas para descentralizar, para dar efetivo poder, digamos, ao poder local, a questão das autarquias, etc. Porque senão não vamos resolver o problema do país. E não é só o problema da água. Sim, senhor. E desta... Sim, em inglês, estamos mesmo no final desta segunda parte. Sim. Faz favor, em inglês. Sim. Era preciso, portanto, a situação ficar resolvida, para além desses aspectos, né? Não basta largar a capacidade, mas é fundamental assegurar a sustentabilidade dos sistemas. É fundamental, que estão interligados. Eu, naquela altura, quando falei inicialmente, perdi-me. Nós temos uma situação, por exemplo, em que, segundo algumas informações, as empresas de água, e sobretudo, por exemplo, aqui a IPAL, é a maior devedora da ENDE, porque os sistemas funcionam com energia. Portanto, se esse sistema, ela deve à ENDE que fornece energia, não capta recursos suficientes para fazer face às suas despesas. Por outro lado, portanto, o reflexo daquilo que vemos tanto no país, vemos em Luanda. Nós temos a ilusão de que temos água canalizada. Portanto, nos prédios não sobem, mas quem vive nas vivendas, se não tem um tanque, não consome água. Portanto, e temos um fenómeno, não é, que é muito próximo, e é preciso também olhar, qual é? Que é muito próximo ao tema do garimpo, né? Dos combustíveis, e tão nefasto, que é o sistema, o mercado informal da água, que efetivamente é uma mina de ouro para muita gente. Portanto, e começa aqui e tem tentáculos e reflexos em todo o país. É fundamental, antes de tudo, perceber se nós estamos a tirar o maior rendimento
dos sistemas já existentes. Sim, senhor. Rui de Castro parece que queria dizer também qualquer coisa. Sim. Eu queria um remate só aqui à questão, mas que não tem a ver com a água, tem a ver com outras questões relacionadas com esta recente visita. E uma delas foi uma denúncia que o Sr. Governador fez de que a província do Kwanza Norte, há bastante tempo, beneficiou de 55 autocarros, mas nenhum dos autocarros está a operar lá na província. Portanto, é preciso apurar, de facto. Onde é que estão esses autocarros? Onde é que estão esses autocarros? Ao serviço de quem? Em que província estão? Em que província estão? Se é que estão mesmo em Angola ou se estão... enfim, mas quer dizer, 55 autocarros... A culpa não pode morrer solteira, não? Não pode. 55 não são 2 nem 3, são 55. São 55, né? Bom, a outra questão, e essa é um bocado mais triste, é que foi inaugurado mais um hospital, sim, o Hospital Mário Pinto de Andrade, com boas valências, Bom, mas... É um assunto, peço desculpa, Rui de Castro, é um assunto que vamos deixar para a última parte, porque já atingimos o limite desta segunda e penúltima parte do Jornal 7 Dias, que estamos a fazer neste dia 18 de novembro de 2024. Vamos continuar a ouvir os nossos comentadores. Uma boa semana para si. Vamos então dar sequência a este programa. Agora vamos preenchê-lo com a última parte deste Jornal 7 Dias, retrospectiva semanal e nacional aqui na Antena da Comercial, às segundas, no caso, hoje, 18 de novembro de 2024. Antes de irmos para o último tema que reservamos para esta emissão, que é o balanço dos 49 anos da nossa independência, estamos a caminho do meio século, queríamos só voltar a ouvir o Rui de Castro, que estava a pronunciar ainda sobre alguns aspectos relacionados com a recente visita que o Presidente da República efetuou na passada semana à província do Kwanza Norte. Estava-me a referir à inauguração do novo hospital, para cuja inauguração foram levadas várias pessoas de vários municípios, de entre elas crianças que saíram da escola para irem assistir à inauguração. E no regresso ao Dondo, o autocarro teve um acidente, faleceram 5 pessoas e houve 45 feridos. E, infelizmente, os primeiros utentes do novo hospital foram aqueles que minutos antes tinham estado lá a fazer festa pela sua inauguração. Mas infelizmente aquele morro Morro do Binda, não? Morro do Binda já produziu muitos óbitos e muita tristeza em várias famílias de Angola, mas era também de apurar a veracidade da informação que está a correr em alguns órgãos, de que efetivamente terá havido obrigatoriedade em pegarem determinadas pessoas e levá-las para a cidade de Alatando para atividades, porque lá estava a Sua Excelência o Presidente da República. Eu acho que não é uma boa prática, e sobretudo tratando-se de crianças, não é? Mas também sabemos que há muita informação que corre na mídia e que infelizmente é mais do campo das fake news do que propriamente com alguma verdade. Para bem da verdade, seria bom que se apurasse essa situação. Agora sim, vamos fazer o balanço possível dos 49 anos, que comemoramos todos, faz exatamente hoje uma semana. No passado dia 11, o ato central foi na vizinha província de Malange, na cidade de Malange, onde esteve a Ministra de Estado para a Ação Social, Maria do Rosário Bragança, que pronunciou, que falou em nome do chefe de Estado. José Guerreiro, qual é o seu balanço? Bom, é um balanço muito difícil de fazer, quer dizer, de facto, estarmos em breves minutos, em meia dúzia de minutos, fazer um balanço destes 59 anos é muito difícil de fazer, porque são muitas realizações, são muitos êxitos, são muitas frustrações, são muitas dificuldades, e então
temos que optar por alguma narrativa mais realista. Eu sei que a tarefa não é fácil, mas... É fácil. É assim, por exemplo, eu começava, nesta minha análise, eu começava por não gostar que se faça comparações, como muitas vezes é possível fazer, entre o tempo colonial e o pós-independência até hoje. Quer dizer, isto é uma tentação que nós temos visto na mídia. Sobretudo para quem viveu nessa época, não é? Pois, sobretudo para quem viveu nessa época. Eu acho que são coisas incomparáveis. Eu até costumo dizer, comparar os dois períodos, não é? São tempos diferentes, são situações históricas diferentes, são situações demográficas diferentes, são contextos tecnológicos diferentes, são conjunturas internacionais diferentes. Isto diria quase que é como comparar o Barcelona com o Bravos do Maquis, sendo que o Bravos do Maquis é o clube do meu filho, por qual eu tenho o máximo respeito, né? Comparar o período colonial com o período pós-independência, comparar, como dizia um amigo meu, o tijolo com a barata que trepa a parede, né? Há coisas que não são comparáveis, são contextos completamente diferentes. Então, a minha primeira reflexão era deixar essas comparações, porque não faz sentido, né? Não faz sentido. Podemos dizer como é que era no tempo colonial, era assim, no contexto tal, com as condições tal, e agora é diferente. Agora, há uma coisa que é indiscutível, né? Desde logo a questão da independência, da soberania, do hino, da bandeira, são fundamentais. Hoje nós que estivemos neste tempo, eu que estive, acho que o Guga também esteve, o Gustavo no Lago de Maio, a promoção da independência. Portanto, para nós é um orgulho, estivemos lá, participámos, muitos jovens ainda participámos, e como angolanos temos que ter orgulho, nasceu um país, e nós participámos e assistimos realmente de um país. Isto é inquestionável, isto ninguém nos tira. É também inquestionável, não é, que houve de facto avanços que foram feitos, não é? Considerando as questões condicionantes que eu estava a dizer, não é? De qualquer forma, houve um grande trabalho de alfabetização das pessoas, não é? Houve um grande trabalho de alfabetização das populações, houve de facto um maior acesso à educação que não havia anteriormente, durante estes anos todos, não é? Construíram-se escolas, construíram-se possibilidades de acesso à formação no interior e no exterior. Isto também é indiscutível, não podemos deixar de assinalar. É indiscutível também que houve construção de infraestruturas, não é? Pontes, estradas, centralidades, prédios, etc. Investiu-se e vimos que, embora nem sempre bem, na água e na energia, não é? E são situações que são indesmentíveis e indescritíveis, não é? E que são avanços significativos. É evidente que não podemos, nesta análise, deixar de considerar também as questões da guerra. A guerra foi uma condicionante. O país teve quase 30 anos. 30 anos parado e partido, etc. Também isso é inquestionável. Agora, o que nós podemos, e essa era a dica que eu deixava para terminar, é se, com os recursos que tivemos, se fizermos bem tudo. Esse é que é o problema. E aí é que parece que acho que não é? Nós tivemos recursos suficientes para termos hoje um país melhor. Tivemos recursos suficientes e isso não foi feito, muitas vezes por falta de patriotismo, pela ganância, pela corrupção e por outros fatores negativos que levaram a que recursos vindos nomeadamente do petróleo, da exploração do petróleo e dos diamantes, esses recursos não foram cabalmente utilizados para termos um país onde as pessoas se sintam mais felizes. Este é um balanço muito breve, muito realista e para lançar a primeira pedra da discussão. E para onde vamos fazer o balanço dos 50 anos. Isso aí ainda vai ser mais profundo. Gustavo da Conceição, qual é o seu balanço destes 49 anos de liberdade e independência dos angolanos? Bom, para mim a liberdade não tem preço. E, portanto, tenho alguma dificuldade de dizer isso. Portanto, tendo participado ativamente no processo de independência... Por questões até familiares, não é?
questões familiares, questões sociais também. Sociais, questões ligadas à luta de libertação nacional. Tinha família a participar diretamente neste processo. Enfim, não tem preço. Não tem preço e mais vale podermos estar aqui a dizer que estamos há 49 anos independentes do que tudo aquilo que se passou antes do 11 de novembro. Mas eu gostava de sublinhar uma ou duas coisas que caracterizam a nossa vitória ao longo desses 49 anos. Quais são? Primeiro, a nossa capacidade de fazer a paz, de chegar à paz, porque Angola começou o seu processo de independência com a luta com katanas em 61. Fizemos 14 anos de luta contra o sistema colonial, a colonização portuguesa, e depois tivemos um conflito entre nós. E, de um clique, nós conseguimos chegar à paz. Depois de tentativas feitas por estrangeiros, incluindo as Nações Unidas, pela região, pela África Central, depois de um conjunto de iniciativas que não tinham resultado em paz, nós conseguimos chegar à paz. Portanto, esse é para mim, ao longo desses 49 anos, o momento de maior lucidez coletiva. Apesar de que não conseguimos fazer a unidade, mantivemos o país unido, mas não conseguimos fazer a unidade nacional, pelo menos na minha perspectiva, uma unidade nacional que pudesse transportar o país para uma nova dimensão. Os resquícios da guerra ficaram e estão ainda muito presentes nas nossas relações. Devíamos ter capacidade de os apagar rapidamente, porque para termos a tal unidade nacional, de facto, e eu acho que esta podia ajudar a catapultar o país para novas vitórias, para novos sucessos, para novos desenvolvimentos. Quando nós olhamos para esses 49 anos de independência, temos que perceber uma coisa. O processo de construção de uma nação é um processo complexo, é um processo que precisa de tempo. Outras nações têm séculos de existência, nós temos 50 anos. Mas era importante salientar que ao longo desses 50 anos nós fizemos muitas coisas. O país fez muitas coisas que é importante sublinhar. Desde logo, em termos de formação de quadros. Quem esteve aqui no dia 9 de novembro e quem está aqui hoje percebe exatamente o que eu estou a dizer. Posso dizer que no dia 10 de novembro de 75, o país tinha 2 ou 3 advogados, o país tinha meia dúzia de médicos, o país tinha, enfim, alguns enfermeiros qualificados, poucos professores, poucos quadros. O país ficou privado de quadros. Poucos quadros. Não ficou só privado de quadros, porque eles não tinha mesmo. Não tinha. Os quadros eram quadros portugueses. Foram embora que a administração, e, portanto, naturalmente. Nós ficamos assim. O país tinha uma meia dúzia de estudantes universitários. Alguns, a maior parte deles estavam presos nas cadeias da PIDE. E, portanto, os angolanos estudantes universitários eram poucos. E os estudantes universitários que havia aqui, a maior parte, também foram embora. E, portanto, o país ficou numa situação que, quando olhamos para o país hoje, temos que manifestar satisfação pelo que fizemos em termos da formação de quadros. Não estou a dizer que essa formação de quadros foi sempre boa. Não foi sempre boa. Poderia ter sido melhor. Sem dúvida, poderia ter sido melhor. Mas podermos nós estarmos a gerir o país com as nossas mãos, sem ter que
enfim, nos mais diferentes setores, rádio, televisão, as tecnologias, ver malta angolana a trabalhar e a gerir. Foi também uma vitória, não? É uma vitória desses 49 anos, sem dúvida alguma. Há outras vitórias. A vitória cultural. Nós sabemos bem, por exemplo, as influências e as oportunidades da nossa música, do nosso teatro, das nossas línguas nacionais. No tempo colonial eram quase zero. Quase zero. Não estou a dizer que tivesse sido zero, mas eram quase zero. E nós conseguimos recuperar. Hoje temos uma música valorizada, hoje temos teatro valorizado. É o que queremos. Queremos mais? Sim, queremos mais. Queremos melhor? Sim, queremos melhor. Mas construímos culturalmente um país, recuperamos, enfim, muitas das coisas que estavam em decadência. Não recuperamos, por exemplo, as línguas nacionais, ainda nesses 50 anos. Ainda temos muitas coisas para fazer em relação a elas, não é? Mas aquilo que foi culturalmente valorizado parece-me que é de louvar. Finalmente, é também preciso dizer que o país chegou à paz e reconstruiu-se o país, mas parece-me que há duas lacunas, apesar do esforço financeiro que se fez para a reconstrução do país. Quais são? Há duas lacunas que me parecem que são de salientar. O facto de nós não termos conseguido resolver o país estradas, quer dizer, com autoestradas e com boas vias de comunicação, ficamos na mesma, ficamos lá no tempo colonial, não temos estradas novas construídas por nós para dizermos está aqui. Infelizmente recuperamos as estradas coloniais e, na maior parte dos casos, nem lhes demos dimensão ou valor ao chamar as estradas nacionais. Deixaram de ser estradas provinciais, como eram, mas passaram as estradas nacionais, e nós não lhes demos valor. E por isso ainda hoje há acidentes nas estradas nacionais, de frente a frente, quando as estradas nacionais deviam ser estradas de 3 ou 4 faixas, onde quem vai, quem vem, e evitava-se essas coisas. Nós perdemos essa oportunidade, não conseguimos fazer isso no país. E a outra? A outra tem a ver com a educação. Nós temos que recuperar a confiança no nosso sistema de educação. Temos que discutir, que refletir e que ganhar confiança no nosso sistema de educação, porque, sem dúvida alguma, apesar dos programas, de irmos para as melhores universidades e de irmos, enfim, esses programas servem os picos, quer dizer, aqueles que deviam servir, aqueles que se mostrem excelentes, não é? No seu percurso didático. Mas parece-me que é preciso olhar a educação como a grande solução para o desenvolvimento do país. Sim, senhor. Vamos continuar certamente a refletir ainda em torno dos 49 anos e naturalmente dos 50 que se avizinham, mas vamos aproveitar os instantes finais para ouvirmos também em inglês. E Rui de Castro, qual é o seu balanço em inglês possível destes 49 anos de uma forma sucinta, por favor? Olha, eu tive alguma dificuldade em preparar-me para este tema, né? E queria fazer uma provocação aqui aos mais velhos, né? Porque eu já nasci independente. Nasci em 76 e, portanto, a minha questão era perceber, né? Se vocês têm o país que almejaram, se era mesmo isso que sonhavam, né? Não estou em dúvida que se fez muita coisa, né? Mas pessoas da nossa geração e de outras, né? Mais novas, e quando se faz um balanço tem que olhar para as necessidades, expectativas, né? E as aspirações, provavelmente que a vossa geração se sinta realizada pelo facto de terem alcançado a independência, e diga-se passagem, da forma como foi conseguida, não é? Mas era o vosso sonho, foi realizado, nós beneficiamos disso, mas certamente é preciso agora analisar, olhar para o país, né? Que país é que temos, não é? E assim, refletindo e passando, né?
Tanto o território, né, conseguimos manter ou assegurar a integridade do território, apesar da guerra. Tanto Angola continua a ser de cabinda ao Cunene, de Mar ao Leste. Eu penso que continuam desafios em termos de desenvolvimento do território, tivemos a falar aqui há pouco tempo, tanto porque no fim do dia conseguimos a independência, conseguimos o país para fazer, como alguém diz, para fazer com ele o que é, não é? Portanto, continuamos com um território com várias, tanto o país com muitas assimetrias, não é? A reconciliação nacional, temos sim estabilidade política, penso que continuam a haver menos desafios, mas ainda parece-me que existem alguns desafios em termos de integração dos militares na vida social. Há um tema ainda que persiste, que precisa de ser visto. Qual é? Tem a ver com a despartidarização das instituições do Estado, a administração pública, órgãos castrenses, órgãos judiciais e até a imprensa, não é? Como é que está a nossa juventude em termos das suas aspirações, da educação, do emprego, a habitação, a imigração, portanto, há muita gente a emigrar, a criminalidade, a delinquência, o alcoolismo, sinistralidade rodoviária, o HIV, na economia, diversificação da economia. E são perguntas para vocês, não são para mim. Diversificação da economia, temos ainda uma economia muito também informal, o tema da distribuição da riqueza e dos rendimentos, o controlo da economia. Por um lado, sim, somos um país independente, não é? Vocês conseguiram a independência, mas a economia, somos também economicamente independentes, a economia está na mão dos angolanos. O tema das desenvolvimento, e aqui ligo com a educação, sim, formamos muita gente, mas neste momento temos as critical skills, né? As habilidades, competências críticas para assegurar isto. Ainda, e como referi relativamente à educação, como é que está o balanço que é possível fazer em termos do analfabetismo, o abandono escolar, as crianças fora do sistema de ensino, a qualidade do ensino, o desporto escolar, a valorização das línguas nacionais, pesquisa e produção científica, em relação a órgãos de defesa, segurança, ordem pública, as condições de trabalho e remunerações, a questão dos antigos combatentes, promoções, nomeações, a criminalidade, o envolvimento dessas pessoas nos fenómenos de criminalidade, e que ouvimos falar recentemente, né? Combustível, a questão do garimpo, país, como é que estamos em termos de taxa de criminalidade, tipologia de crimes, a questão do poder judicial, no que toca à sua independência, à sua credibilidade, a eficiência, a proficiência, no tema da cultura e desporto, portanto, a questão da identidade cultural, as nossas manifestações culturais, a mesma produção artística. Portanto, em relação a esse aspecto, eu acho que o país, né, a dado momento, e foi um ganho da economia centralizada e do partido único, as questões ideológicas, portanto, utilizou-se muito isto também para alguma afirmação, não é? E tivemos um boom nesta área, no desporto, na cultura, mas, portanto, se fizéssemos o balanço naquela altura, certamente teríamos um outro resultado. Nós estamos a fazer o balanço aqui agora e certamente há muita coisa que se perdeu, não é? E, sobretudo, com o advento do multipartidarismo e da economia de mercado, porque nós, portanto, aqui saímos do 8, né, para 80, como se diz. Economia centralizada. Estávamos tão centralizados. Para a liberalização, não é? Havia aquele tema tanto naquele momento também, por questões ideológicas, né? Eu costumo sempre dizer, tirou-se Deus da equação, não é? Os empresários, o Estado é que era o empresário, mas quando se muda, não é? Aquelas pessoas que perseguiam a igreja e tiraram Deus da equação, afinal tornaram-se pastores, tornaram-se os grandes fiéis, aquelas pessoas que eram os grandes, né, sindicalistas, trabalhadores e
os homens, né, da política tornaram-se afinal os grandes empresários. E temos também aquele fenómeno, não é, dos nacionalistas, né, que depois também afinal apercebemos que têm outras nacionalidades, estão a viver lá fora. Portanto, é um balanço muito difícil, né? O tema das nossas cidades e localidades, né? Qual é o nível de urbanização, serviços públicos, transportes, a imprensa, a sua liberdade. Portanto, eu só estou a levantar tópicos, portanto, não estou a fazer... E que certamente neste Jornal 7 Dias vamos continuar. Sim, mas são avaliações, portanto, por ali que devemos fazer um balanço. E vamos continuar a fazê-lo. Vêm aí os 50 anos. Rui de Castro, mesmo para fechar, também, o que é que se lhe oferece dizer 49 anos depois da independência? Bom, eu, tal como o Guerreiro e o Gustavo, né, estivemos na cerimónia do hastear da bandeira na noite na gloriosa noite do 10 de novembro de 1975. Na altura eu era um dos fotógrafos do DIP, não é? E então tive a honra de registar para a posteridade várias imagens que ainda hoje estão a ser usadas em várias exposições, enfim. Mas é um orgulho, não é? É de facto um orgulho enorme. Mas não há dúvida que é extremamente difícil nós fazermos um balanço assim tão rápido, e nem era justo que fizéssemos dessa forma, porque há efetivamente muitas coisas que devemos ficar extremamente orgulhosos, mas também há outras que não nos deixam assim tão orgulhosos, porque de facto são situações que marcam muitos de nós pela negativa, e muitos deles ligados aos 30 anos de guerra, com as mortes que houve de parte a parte, com o 27 de maio, bom, enfim. Portanto, acho que não era sequer justo estar a fazer uma análise agora, assim tão rápida, mas também trazia algum contributo para este tema. E o contributo começava pelo seguinte: a cerimónia do 49º aniversário decorreu em Malange, foi presidido pela Ministra de Estado para a Esfera Social, Maria do Rosário Bragança. Em Luanda houve algumas atividades, tanto o hastear da bandeira monumento, as flores no túmulo do soldado desconhecido, a reabertura do Quinaxis, né? Felizmente não foi reinaugurada a estátua, não é? Mas a grande nota que eu ouvi em alguma imprensa foi que se bateu um recorde neste 11 de novembro de idas de pessoas para o Mossulo. Portanto, esta é que ficou a nota do 11 de novembro de 2024. Bom, e isto para dizer o quê? Que, de facto, nós não estamos a celebrar condignamente algumas das nossas efemérides, e particularmente o 11 de novembro. Eu acho que o 11 de novembro é merecedor de um conjunto de atividades que felizmente já houve no passado e que, com o decorrer do tempo, foi-se perdendo.
atividades políticas, patrióticas, culturais, desportivas, enfim, um conjunto delas, mas que efetivamente o 11 de novembro era de facto um dia de exaltação da angolanidade. Ora, acho que não precisa de haver muita pompa e não precisa de haver muitos custos, mas deve haver uma organização, ou pelo menos uma preocupação, em que, sobretudo as novas gerações, tal como a geração do jovem Enda, que com tantas preocupações que nos apresentou aqui, agora é que se nota porque é que ele está a ficar com tanta barba branca. Porque efetivamente não encontra a resposta para várias questões que deveria, não é? Ora, o que é que me parece aqui logo é que a cerimónia do 11 de novembro deveria ser sempre presidida pelo Presidente da República. Só numa circunstância muito, muito especial é que poderia delegar na segunda figura do Estado, mas o 11 de novembro, dia maior dos angolanos, celebrado em Luanda ou em Caripande ou na Jamba, tem que ser ou deve ser sempre presidida pelo Presidente da República. Aqui, e entrar agora noutras questões, e que tem a ver com, primeiro, o que é que nós estamos a ver nestes 49, ao celebrarmos os 49 anos da independência. Estamos a ver a necessidade de termos, efetivamente, um pai da nação, como eu referi aqui em programas anteriores, equidistante de partidos e equidistante de outros interesses, não é? E que para isso iria e acho que nós deveríamos seguir para aí, para numa modernização até do país e da nossa Constituição, deveríamos voltar à fórmula de existir um Presidente da República e um chefe de governo. O Presidente da República, ao ser eleito, obrigatoriamente deveria abdicar de todas as responsabilidades que tivesse, se estivesse em partidos, se estivesse nas igrejas, se estivesse, fosse onde fosse, daquele momento em diante, teríamos ali aquela figura, a figura de consenso, a figura conciliadora, a figura que nos representasse a todos e que não levantasse celeumas a ninguém. Bom, para isso, acho que deveríamos seguir também a lógica, ou retomar a lógica, de eleições separadas. Eleição presidencial e eleição para deputados. Portanto, que podiam decorrer no mesmo dia, obviamente, não é? Mas uma coisa é a eleição do presidente e outra coisa é a eleição dos deputados, saindo desta fórmula em que há listas e o cabeça de lista é que depois é o presidente. Ora, aqui até há pode haver um certo contrassenso, não é? Porque, por exemplo, se nós seguirmos uma Constituição moderna em que o Presidente da República tem que ser equidistante, nós temos nos estatutos do MPLA, no artigo 120, que o cabeça de lista concorre a Presidente da República. Mas concorrendo a Presidente da República,
ele deve abdicar de presidente do partido por ser presidente da República. Portanto, há aqui algo que não bate certo. Bom, depois temos a questão dos 3 poderes. Nós, efetivamente, e aí foi uma das preocupações que o Enda por acaso já colocou, temos uma justiça que não é tão justa como gostaríamos, não é célere e é muito pouco eficaz. Temos, inclusive, no ar um conflito entre o Supremo e o Constitucional que precisa de ser resolvido a bem da justiça angolana. No Legislativo, estamos a tornar o nosso Parlamento numa arena de conflitos entre o chamado Partido-Estado e o Partido da Contestação Rebelde. Ora, o próprio Parlamento não tem iniciativa legislativa. Aquilo que os dados que tem é que a maior parte da legislação, cerca de 80%, é de iniciativa do chefe do Executivo. Ora, portanto, era necessário cuidar disto e cuidar de uma outra questão que é fundamental, é que o Parlamento é o topo, a base são as autarquias. Portanto, temos efetivamente que acelerar o processo das autarquias, porque a administração local do Estado está ligada ao Executivo. As autarquias têm a ligação ao Legislativo. Bom, depois ia colocar aqui o Executivo, que tem de governar um país potencialmente rico, mas em que o principal ativo está cada vez mais pobre. Há aqui várias questões a colocar, mas parece que não há assim muito tempo. E fechava com uma questão que também me parece crucial, que tem a ver com o facto de que ao chegarmos a esta altura, os 49 anos. Os 49 anos, não é? E a entrarmos já nas celebrações do 50º, digamos que estamos a fechar o meio século da Dipanda com uma sociedade em que não se está a construir pelo trabalho o homem novo. Estamos a descurar os valores do trabalho, da solidariedade, da dignidade, da ética, do respeito, a favor da corrupção, do vandalismo, da vaidade e da luxúria. Sim, senhor. E então, o que é que fizeram com o país? Fiquei sem perceber. Obtemos a independência, mas e o que é que fizemos? Se calhar é uma resposta depois para outros programas. Que pode ser dada na próxima. As pessoas da nossa geração facto querem essas respostas. Uma resposta que pode ser dada na próxima segunda-feira. Ficamos por aqui em relação ao programa de hoje, Jornal de 7 Dias, que fizemos nesta segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024, com os nossos analistas e comentadores residentes, a quem agradecemos mais uma vez: Enda Inglês, Gustavo da Conceição, José Guerreiro e Rui de Castro. Na técnica desta emissão esteve hoje Alexandre Campos, mais uma vez. E ao microfone o Pedro Fernandes. Agradecemos a si, ouvinte, por ter estado connosco. Queremos que repita a experiência na próxima segunda-feira, logo a seguir às 7. Boa semana para si.